Deus é bom? Todo tempo. Em todo tempo? Deus é bom. Maravilha. Abra suas Bíblias comigo em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. E eu quero hoje, nessa breve reflexão que nós faremos aqui, obrigado, Davi. Eu quero dizer para você que, você gostando ou não, você querendo ou não, Deus tem uma guerra para você. Pastor, mas a Bíblia fala que as bênçãos de Deus vai nos perseguir, e é verdade. Mas também é verdade que Deus tem reservado algumas guerras para cada um de nós. Deus tem reservado vitórias, mas a vitória só é possível depois de uma guerra. Nós iniciamos o culto hoje falando sobre armas que são pouco ou mal utilizadas, de armas que Deus nos deu, mas que nós, por algum motivo, não sabemos utilizar. Não sabemos, não compreendemos qual é o valor das armas que Deus tem dado a cada um de nós. Nós desconhecemos não só o valor, mas o poder das armas que Deus tem dado a cada um de nós. E olhando para esse texto que nós vamos ler, nós veremos alguns detalhes que está muito claro no texto, e eu gostaria de situar você no que está acontecendo, porque nós estamos vindo quase que de ordem cronológica dentro desse livro, desses textos, e o povo de Israel está saindo do Egito, de um lugar onde eles eram escravizados, saem vitoriosos, porque agora Deus permite que eles atravessem o mar. Os seus seguidores, ou seus perseguidores, as pessoas que faziam mal para aquela nação, agora está sendo submersa no Mar Vermelho. Os soldados de Faraó, os soldados do Egito, a nação perseguidora agora foi destruída pela mão de Deus. E na sequência, olha que interessante isso, Deus tem uma preocupação organizacional, de forma civil, porque nesse momento que o povo sai, eles ainda não eram uma nação. Deus institui o povo de Israel como nação, aos pés do Monte Sinai, no momento em que eles estão atravessando o deserto. Eles estão atravessando o deserto, saindo de um cenário ruim e aparentemente entrando num cenário pior, porque o deserto já não tem como plantar, não tem como colher, não tem chuva, não tem comida, não tem conforto. De dia é um calor infernal e de noite é um frio também que ninguém aguenta. Mas Deus está sempre providenciando alguma coisa, algum milagre, algumas bênçãos para esse povo, na intenção de preservá-los como nação, como povo escolhido de Deus. E ali no Monte Sinai ainda, a Bíblia vai nos dizer que o povo tem uma experiência única com Deus. O povo tem uma experiência onde eles veem Deus descendo no cume do monte falando com Moisés. Eles têm essa experiência onde Deus determina para eles algumas regras, algumas leis. E se você observar do capítulo 19 em diante até o capítulo 23, é a repetição das leis, ou melhor, do capítulo 20 até o 23, os 10 mandamentos acontecem no capítulo 20, e
os mandamentos são repetidos e agora são esmiuçados, são explicados de uma forma mais detalhada. E o que me chama mais atenção nessa história toda, que depois que Deus fala com o povo, fala com Moisés, ele tem algumas condições. E eu não vou me alongar, vai ser bem breve, isso aqui é lindo de ver. Deus tem algumas, ele faz as restrições, fala e detalha melhor os 10 mandamentos, mas no capítulo 23, no versículo 20 em diante, ele vai dizer e vai falar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Olha que interessante. Deus falando com o seu povo: eu enviarei um anjo diante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deus falando. Então deem atenção e obedeçam ao anjo. Esse anjo aqui é o anjo do próprio Deus, o anjo do Senhor. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês, ou contra todos os seus inimigos. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu, Deus falando, destruirei todos esses povos. Versículo 24: não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do Deus Baal. Se vocês adorarem a mim, olha a condição interessante, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Então olha que interessante. Deus dá algumas ordens, algumas direções. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus envia um anjo na frente do seu povo, e esse mesmo anjo é quem conduz o povo a um confronto. Olha que interessante. Esse mesmo anjo é que vai conduzir o povo para alguns confrontos com outras nações. Deus, quando eles saem do Egito, quando Deus livra o povo do Egito e passa pelo Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que Deus está livrando o seu povo da perseguição de Faraó, e também está livrando o seu povo de uma possível guerra adiante. Tanto que a Bíblia vai dizer: eu não vou permitir que eles façam esse caminho mais curto, porque no meio do caminho eu não quero que eles desistam da ideia de fugir do Egito. Eu quero que eles avancem, não quero que eles fujam da ideia de fugir do Egito frente a uma possível guerra. Então Deus está facilitando o caminho deles. Mas chega no capítulo 23, no versículo 20, 21, 22, 23, 25, até o 25, Deus está falando que o próprio anjo está direcionando esse povo para alguns confrontos. E olha que interessante. E é o que eu falei, Deus tem algumas guerras para mim e para você. Deus tem alguns confrontos para mim e para você. Deus tem algumas situações desconfortáveis para mim e para você. Embora Deus seja um Deus misericordioso, Deus seja um Deus de paz, um Deus que provê no deserto, um Deus que traz recursos espirituais, recursos financeiros, que nos tira de algumas provas e de algumas situações delicadas e difíceis, Ele também tem prazer, de alguma maneira, em nos testar, em nos provar. Mas qual é então a vantagem de servir um Deus que ora, aparentemente nos engana, nos ludibria com algumas promessas que parece que não são cumpridas? A Bíblia vai dizer que Deus está conduzindo o seu povo para uma terra melhor, e nós estamos cansados de falar e repetir: Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus da bênção, Deus faz promessas, Deus tem promessas para mim, Deus tem vitórias para mim, Deus tem vitórias para o seu povo, Deus tem vitória para a igreja. Ok, mas nós estamos esquecendo que para ter vitória nós precisamos passar por algumas situações difíceis. Nós precisamos passar por algumas situações delicadas.
Mas Deus está falando o seguinte também: obedeçam ao anjo do Senhor, obedeçam às minhas leis, não se curvem aos deuses pagãos, não se curvem aos deuses do mundo. Paulo vai dizer: não se conforme com o mundo, não vos conformeis com esse mundo, porque nós não podemos achar que tudo é normal, que tudo bem. E as lições que nós tiramos aqui são muitas, porque do mesmo jeito que Deus faz com o povo no Egito, Deus faz com cada um de nós. Então, um exemplo que talvez seja melhor ainda de ser aplicado aqui: Deus faz com o próprio Jesus. O Espírito Santo é quem conduz Jesus no período de jejum ao deserto. É o próprio Deus que conduz cada um de nós a essas provações que nós estamos passando. Mas qual é a condição? No versículo 24 ele já vai falar: não se curvem diante dos deuses deles, não adore os deuses desse mundo, não adore os deuses que estão por aí, nem sequer citem ou lembrem o nome deles, porque eu, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, destruirei os deuses deles, se vocês adorarem a mim. Eu lhes darei comida e água, tirarei de vocês toda a doença, se nós obedecermos a palavra e os mandamentos do Senhor. O detalhe na nossa vitória, como eu falei hoje mais cedo, é que nós entramos na batalha conduzidos pelo próprio Deus, nós entramos na guerra, nós entramos na dificuldade, não é em todas, né? Algumas dificuldades a gente entra de teimoso, mas algumas delas, Deus está conduzindo o seu povo com a vitória garantida. Basta cada um de nós obedecermos, e talvez essa seja uma das armas que Deus nos deu e que nós não sabemos utilizar. Talvez a obediência seja uma das armas que, com certeza é, talvez não, com certeza é, uma das armas que Deus entregou para cada um de nós, e nós não estamos enxergando o valor, nós não estamos atribuindo valor àquilo que o próprio Deus está falando e fazendo em nosso favor. A obediência é o que vai pavimentar a vida do cristão que é obediente a Deus, é o que vai dar garantia de uma vitória, é o que vai garantir a vitória do crente. E aí a gente fica assim: eu oro, Deus não faz nada. Meu irmão, como nós temos falamos nesses últimos dias, muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, até creem em Deus, mas não estão disponíveis para amadurecer, e é por isso que às vezes não obedecem, não alcançam o plano maior, mais excelente da parte de Deus, nas próprias vidas, nas suas vidas, nas vidas de cada um de nós, ou na vida delas, porque não tem condições, não aprendeu a obedecer, até querem fazer alguma coisa, gostariam de fazer, mas não conseguem. Por quê? Deus tem uma forma exata de trabalhar, Deus tem uma forma exata de entregar as bênçãos para cada um de nós. E aí nós não estamos atendendo essas vontades de Deus, nós não estamos atendendo as necessidades do coração de Deus. E olha que interessante, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele não vai ferir a sua santidade, os seus princípios. Ele não fere os princípios que o próprio Deus carrega dentro de si. Ele não se fere. Então Ele não vai invadir a minha e a sua vida, a nossa vida, e falar assim: Pedro, faz isso, é desse jeito aqui. Não, Ele vai nos mostrar o caminho através da palavra. E a condição é: se você me obedecer, você tem vitória garantida. E aí nós estamos falando o seguinte: não quero obedecer, eu acho que isso aí não é o melhor. Nós queremos dar conselhos para Deus. E olha que difícil. Quem é que pode dar conselho para Deus? Quem é que pode contemplar daqui uma hora? Quem é que pode contemplar a vitória amanhã, depois de amanhã? É por isso que Deus também vai dizer o seguinte: a Bíblia vai nos dar vários conselhos, Paulo vai nos dar vários conselhos. Persevere. Está difícil, está passando na prova, está no meio do deserto, me obedeça. Olha que interessante: se vocês me adorarem,
eu os abençoarei lhe dando comida e água, e tirarei do meio de vocês todas as doenças. Então, uma adoração em obediência a Deus. E aí a gente vem para a igreja achando que adoração é louvor, a gente vem para a igreja achando que isso faz parte também, mas a doxologia do negócio, a doxologia da coisa não está em tocar ou cantar uma música, está em como nós estamos entregando o nosso coração a Deus na vida que nós vivemos no dia a dia. Como eu obedeço a Deus, qual é a perspectiva que eu tenho da palavra? Quando eu ouço Deus falar, eu obedeço prontamente? Ou eu sou vagaroso, como Paulo vai orientar os romanos? Não sede vagarosos na obediência a Deus. Eu sou fervoroso, eu sou rápido, eu sou ágil em obedecer? Ou eu fico sempre me distanciando da obediência, da principal ferramenta que Deus está nos entregando para sermos abençoados? Então veja bem, é um texto que parece simples, é uma vivência, uma experiência, um testemunho do povo saindo do Egito, passando pelo deserto para alcançar a terra prometida. Mas Deus está falando o seguinte: passa pelo deserto, enfrenta as lutas que o meu anjo, eu, o próprio Deus, estou conduzindo vocês a enfrentarem, mas não se curvem a nenhuma dessas situações, não se curvem a nenhuma dessas condições, não se curvem aos deuses desse povo, não se acostumem com o que eles estão falando e mostrando para vocês. Agora nós somos a igreja do Senhor, somos um povo escolhido, a nação santa, geração eleita, um povo que vive para reinar de forma sacerdotal, ao povo e à nação que serve a Deus. E aí Deus está falando de novo, reforçando a ideia: se vocês adorarem a mim, eu pelejarei por vocês, dando para vocês comida no meio do deserto, onde não tem condições de plantar, onde você não tem condições de regar, porque também não tem água. Eu darei água para vocês. Olha que interessante isso. E tirarei do meio de vocês todas as doenças. Então talvez nós estejamos praticando a vida, a nossa fé de forma equivocada. Primeiro, que nós podemos estar desobedecendo a Deus. E segundo, que nós podemos estar também equivocados no formato da nossa adoração. Porque se eu venho para a igreja, se eu oro, se eu canto, se eu prego, mas de repente algumas coisas eu percebo que também não estão alinhadas, e eu já entendi também que não foi o próprio Deus quem permitiu, ou que não queria aquilo para mim, e isso fere a minha vida, me desanima, eu fico agora desanimado, eu me prostro diante de alguma coisa que fere a minha existência, que me fere enquanto ser humano, que fere as minhas emoções, e aí eu vou sempre me deixando ser levado pelas condições que a vida propõe e apresenta para mim. São formas de adorações ou de adoração equivocada. Nós estamos deixando de guerrear as guerras de Deus para guerrear as nossas guerras, e achando que são as guerras de Deus. Nós estamos deixando de guerrear as guerras de Deus com as ferramentas que Ele nos deu para guerrear as nossas guerras. Nós estamos ocupados e nos ocupando com as coisas da vida. Nós estamos nos ocupando com as coisas do dia a dia, do trabalho, das questões familiares, das questões financeiras. E eu não estou falando que isso não é importante. Isso é importante. Mas onde está a nossa verdadeira adoração a Deus? O nosso uso da ferramenta da obediência a Deus? Nós estamos desprezando. É o próprio Deus que está falando. Versículo 21. Alguém lê para mim uma versão diferente, por favor? Versículo 21 do capítulo 23, por gentileza. De Êxodo. Só para a gente ter uma outra. 21 e 23, né? Isso, por gentileza. Guarda-te diante dele e ouve a tua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Olha que interessante isso. Não perdoará a vossa rebeldia. Não faça com que o meu anjo se ire contra vocês. Obedeça o meu anjo. Obedeça o que ele está falando.
para que eu possa protegê-los. Deus é lindo. E a gente não consegue obedecer porque a gente não lê Bíblia, a gente não ouve a palavra, a gente não consegue entender aquilo que está sendo falado. Olha que interessante. Como que eu posso então me rebelar contra Deus? O meu ato de desobediência a Deus é um ato de rebeldia à palavra de Deus. O meu ato de desobediência a Deus atesta e comprova que eu estou inapto, desabilitado a vencer. Eu estou, do outro lado, habilitado e apto a ser um fracassado. Por quê? A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou falando. O anjo do Senhor age em meu nome e não perdoará revoltas, não perdoará rebeldia, não perdoará rebeliões. Agora, se vocês obedecerem e fizerem tudo que Ele mandar, eu lutarei contra todos os seus inimigos. A vitória está ganha, irmão. Basta obedecer. A principal ferramenta do crente é a obediência. Nós não podemos ser dotados de todas elas. E aqui a gente pode até entrar em outros assuntos. E eu vou dar um exemplo aqui. Uma das ferramentas que a Bíblia vai nos dizer que Lúcifer tinha tambores acoplados ao seu corpo. Olha que interessante. E talvez é o exemplo mais clássico e mais alto, mais claro de rebelião bíblica que a gente pode entender. Era dotado de ferramentas para adoração e conseguiu usurpar, deixar e tornar o uso dessa ferramenta fútil, inutilizada para a glória de Deus. Ele conseguiu se afundar naquilo que ele tinha, que foi dado por Deus, e talvez nós estamos fazendo isso, inutilizando as ferramentas que o próprio Deus nos deu, enterrando os nossos dons e talentos, sacrificando muitas coisas, sacrificando a nossa vida, sacrificando a vida e a salvação de outras pessoas, porque nós não estamos obedecendo, não estamos utilizando as ferramentas da maneira correta. Nós queremos antecipar as nossas lutas. O povo de Israel, a nação de Israel, quando sai do Egito, Deus preserva a vida deles, fazendo o seguinte: não vão por aí, não está na hora de guerrear ainda. Vocês precisam aprender a utilizar essas ferramentas. Eu quero que vocês tenham a vida preservada. Vá por aqui, o caminho é mais longo, é mais triste, é mais quente, mas eu vou providenciar todas as coisas. Depois de tudo isso quase que resolvido, Deus se apresenta de novo e fala o seguinte: agora eu vou enviar um anjo diante de vocês. Está tudo pronto, está tudo reservado, ninguém vai morrer. O que precisa fazer? Obedecer. Obedecer e adorar. Se você obedece, Deus luta contra os seus inimigos, Deus resolve os seus problemas. Se você luta e está pronto para lutar, a palavra é: se você está pronto e disponível para lutar as guerras que Deus coloca você para guerrear, você entra com a guerra, ganha. Você entra com a batalha, ganha. E aí, irmão, fica fácil adorar. É a condição de Deus. Aí você entra na batalha sem a preocupação de isso vai dar errado. Você já entra convicto da vitória. E eu acredito aqui que muitas das vitórias do povo de Israel foi atribuído, obviamente, uma das coisas que podem ser atribuídas às vitórias do povo de Israel foi a obediência. E muitas derrotas também foram atribuídas à desobediência. Ponto. Mas veja bem, o ponto é: eu preciso aprender a usar as ferramentas certas nas guerras que Deus quer que eu guerreie, nas guerras que Deus quer que eu lute, e consequentemente a nossa vida fica mais fácil, a nossa adoração fica mais fácil. Eu não vou me distrair com deuses pagãos, eu não vou me conformar com o mundo lá fora. Eu vou atender agora a necessidade do reino de Deus, a necessidade de uma nova nação, de um povo e geração escolhida, separada por Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos para Deus como que menina dos seus olhos. Você acha mesmo que Deus ia colocar a menina dos olhos dele para jogo sem que a vitória fosse garantida? Lógico que não.
Mas a condição é, e aqui eu encerro, não sei nem que hora que é, por gentileza, que hora que é. E aqui eu encerro. A vida do crente precisa ser, todo sofrimento, irmão, é válido, mas nosso sofrimento não pode ser em vão. E no meio do sofrimento nós precisamos ter ferramentas e saber usá-las na medida em que Deus vai proporcionando sabedoria através da nossa obediência a Ele. A vitória é certa e ganha quando nós estamos olhando para a palavra, para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está nos conduzindo, para quando nós estamos obedecendo a palavra dEle, não criando rebeliões no nosso coração, não criando picuinha, falando mal de um, falando mal de outro. É interessante porque a Bíblia também vai nos dar direções sobre isso, no capítulo 23, no início do capítulo 23, de levantar falso testemunho contra os outros, de entrar em situações que não são para você entrar, usar de sabedoria, usar de inteligência, ter temor a Deus, para que a sabedoria do céu, a sabedoria divina, a sabedoria eterna possa entrar e reinar em nós, para que nós possamos formatar a nossa adoração no dia a dia e na vida que nós estamos vivendo, para sermos vitoriosos em Deus e receber do próprio Deus as bênçãos e as provisões no meio da batalha, no meio da guerra, no meio do deserto, no meio da dificuldade, e seremos sarados de todas as nossas dores, de todas as nossas doenças, de todas as nossas lutas, de todos os nossos conflitos emocionais, físicos, espirituais. Então Deus tem uma terra para você, mas Deus também tem uma terra para ti, uma vitória para cada um de nós. Entenda isso em nome do Senhor Jesus, que nós possamos caminhar nessa palavra, que nós possamos alinhar os nossos planos com os propósitos de Deus e que estejamos dispostos a aprender a utilizar as ferramentas que Deus nos deu na hora certa, para entrar na guerra, para a guerra ganhar. Amém? Quero que você se levante por gentileza, vamos terminar. Em nome do Senhor Jesus, vá com essa palavra para casa. Espero que tenha falado com você.